Estamos falando sobre a águia. Estamos falando o que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala várias vezes, em vários momentos, em vários livros acerca da águia, colocando a águia como um exemplo a ser seguido, comparando a águia ao cristão, comparando a águia comigo e com você. E nós temos aqui realmente aprendido muito com a águia. E hoje eu quero falar que a águia, meus irmãos, ela não suporta o tempo irrenovada. A águia não suporta o tempo irrenovada. Ela não aceita, preste atenção, a gente vai estudando, ela não aceita ficar na fraqueza por muito tempo. Porque quando ela está na fraqueza, nessa parte renovada, ela se torna uma companhia assim insuportável. Os estudiosos dizem que quando ela está nessa fase, a convivência com as outras águias fica realmente muito difícil, fica praticamente insuportável. Por quê? Porque ela começa a implicar com as outras águias. Ela começa a bicar as aves menores. Ela começa a criar confusão, brigas, contendas. Realmente ela fica insuportável. E eu fiquei pensando, será que os crentes, alguns não são assim também? Quando não são renovados pelo Espírito Santo, como é que esses crentes agem? Como é que eles ficam, hein? Os crentes frios, que não se permitem ser renovados por Deus, que não se permitem ser renovados pelo Espírito Santo, crentes que desde domingo Deus está falando aqui, que acham que já sabem de tudo, que não precisam aprender mais nada, porque já tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente. Isso não quer dizer nada para você, nada, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Você pode ter 20, 30 anos de crente, mas se o dia que a trombeta tocar você não estiver preparado, 20, 30 anos vão ser jogados no lixo. Então você tem que aprender e entender que você tem que ser renovado a cada dia. A cada dia você tem que se encher mais e mais da presença de Deus. Que você não sabe tudo, não. Você não sabe tudo. A cada dia Deus quer te ensinar novas coisas. A cada dia Deus quer que você voe mais alto ainda. Não ache que você já sabe tudo. Às vezes nós aceitamos a Jesus como Salvador, aí estamos felizes porque agora temos a salvação, mas depois que vem a salvação tem tantas outras coisas que Deus quer nos presentear. Tem o batismo no Espírito Santo, por exemplo. Você é batizado no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo, pastor? É o revestimento de poder. É o revestimento de poder para a realização de uma determinada obra. É o revestimento de poder para enfrentar as lutas, para enfrentar as provas, para enfrentar as dificuldades. Revestimento de poder é falar em línguas que ninguém entende. Homem nenhum entende, e tem alguém que não entende, que fica circulando, dizendo o que ele está falando, o que ela está falando. Esse alguém chama-se diabo. Ele não entende a língua dos anjos. E quando você fala em línguas, você é renovado. Mas não tem só o batismo no Espírito Santo, tem os dons do Espírito Santo que estão à nossa inteira disposição. Tem os milagres de Deus que também estão à nossa inteira disposição. Tem a graça, tem a glória de Deus, tem a presença de Deus que também está à nossa inteira disposição. Então não pare, Deus tem muito mais para derramar sobre a sua vida. A águia, meus irmãos, a águia ela fica insuportável nesse período. Insuportável. Como eu disse, ela fica realmente procurando briga e confusão com todo mundo, com todas as outras águias. O crente que não se deixa ser avivado por Deus, renovado pelo Espírito Santo, ele também se torna uma pessoa insuportável. Até a sua presença é complicada.
Porque ficar perto de um crente que não tem unção de Deus é um sacrifício. É um desafio. É um desafio até sentar ao lado de um crente que não dá um glória. Aproveita, irmão, aproveita que eu estou falando, aproveita. Você está aqui dando glória a Deus, adorando a Deus, sentindo a presença de Deus, Ele está do teu lado, parece uma geladeira. Não fala nada, olha para o relógio a todo instante, a todo momento, não se permite ser renovado por Deus. Até a sua presença é complicada, aqui na igreja, fora da igreja, porque ele só vê lutas, ele só vê problemas, ele só fala disso e daquilo. Ele é uma pessoa realmente que fica insuportável estar perto dele. Ele observa tudo, ele fala mal de tudo, ele reclama de tudo. Eu estou dando um diagnóstico do crente que não é cheio de Deus. Estou dando um diagnóstico do crente que não é cheio da presença de Deus. Ele reclama de tudo, ele fala mal de tudo, ele se incomoda com tudo, ele vê falhas em tudo, ele se coloca na posição de perseguido. Isso é uma coisa que me dói. A coisa que me... Quando o crente se coloca na posição de perseguido, porque estão me perseguindo, porque o senhor não sabe o que estão fazendo contra mim, o senhor não sabe a forma como estão me tratando, o senhor não sabe os planos que estão fazendo contra mim. Ei, vou dizer uma coisa para você: o que Deus tem para você, ninguém vai roubar e ninguém vai atrapalhar. Já era para você ter dado uns 10 glórias para Jesus. Ninguém. Então não interessa se tem pessoas, e vão existir. Eu já falei isso várias vezes e vou repetir: vão existir pessoas que vão se levantar. É normal. Fizeram isso com o próprio Senhor Jesus. Ele teve que enfrentar oposição. Você não é melhor do que Jesus. Enfrente a oposição, mas creia nas promessas que Deus tem para a sua vida. Quem já decidiu ouvir a Deus, dá um glória para Ele aí, alto, alto. Mania de perseguição. Vem problemas em tudo. Às vezes faz uma tempestade num copo d'água. Por quê? Vai, foi, pelo amor de Deus. Aí vai contar, meu Deus do céu, por quê? Quase. Não é nada. Não é nada. Às vezes é apenas uma pequena ameaça. É uma nuvem negra lá distante. Lá vem a chuva, lá vem a tempestade, lá vem a luta, lá vem o problema, lá vem, eu não vou conseguir. Nem chegou a luta ainda. A tempestade nem chegou ainda. E se você realmente não tem a graça e a unção de Deus, você realmente vai ter medo dessas ameaças. Mas se você tem a presença de Deus na sua vida e é um crente águia, você aprendeu que a tempestade vem, a águia se prepara para encarar a tempestade e para enfrentar a tempestade, porque ela sabe que depois dessa tempestade vem uma grande vitória de Deus. Olha o que Deus tem falado todos os domingos aqui, e eu vou repetir: depois dessa tempestade vem uma grande vitória de Deus. Um crente desprovido dessa unção, um crente desprovido dessa glória, dessa unção, é um crente, como eu falei, problemático, que só vê luta, só vê perseguição. A língua é afiada para falar dos outros, para apontar os defeitos e os erros dos outros. Ficou ele, ficou ela, mas não olha para os seus defeitos, não olha para os seus erros, mas tem um olhar aguçado, que não é nem de águia. Que não é nem de águia. Deve ser de quê? Galinha. Porque a visão da águia, ela é focada, ela é centralizada. A visão da galinha, ela é pro chão e pro chão e assim, né? Ela não sabe o que ela quer, não.
Vai ciscando, vai ciscando, vai ciscando. A águia não. Ela, como nós dissemos, a 10 mil metros de altitude. Olha, quem é que chega a 10 mil metros de altitude? Um avião. Ela vê uma formiga. Ela vê uma formiga, ela vai e diz, está ali a minha presa. Ela sai sabendo o que ela vai fazer. Ela tem objetivo na vida. Ela tem alvo na vida. Ela não fica por aí ciscando atrás de formiguinha, não. Não, ela tem visão, ela tem objetivo. De uma forma ou de outra, eles vão se concretizar. O crente desprovido dessa unção, dessa graça de Deus, ele é um crente mentiroso, enganador. A Bíblia traz um exemplo lindo de Ananias e Safira. Lindo por quê? Lindo porque a igreja primitiva estava vivendo um momento maravilhoso. A igreja estava em pleno avivamento, sim ou não? Estavam acontecendo curas, libertação, milagres. A obra estava caminhando de vento em popa. Aí é que eu digo para você, no meio, eu falo sempre para os novos convertidos de manhã, ei, aqui não tem perfeitos. Por isso não olhe para homens, olhe para Jesus. Senão você vai ficar aí pulando de galho em galho, de igreja em igreja, procurando a igreja perfeita. A igreja perfeita vai estar lá no céu. Ananias e Safira estavam lá vivendo um momento de avivamento. E aí, eles tinham uma propriedade, venderam a propriedade, chegaram lá com Pedro e disseram para Pedro, ó, vendemos uma propriedade, vendemos portanto. Antes, eles combinaram entre si, era marido e mulher, nós vendemos por 100 reais. Mas vamos dizer para Pedro que vendemos por 50. E que a gente quer doar tudo para a igreja. A gente quer que o nosso nome apareça. A gente quer status, a gente quer mostrar, a gente quer. Geralmente, os que mais fazem pela obra de Deus são aqueles que fazem no anonimato. Ninguém nem sabe. Eu tenho pessoas aqui que são verdadeiros companheiros, que não gostam nem que eu diga os seus nomes. Que na hora do aperto da igreja, eles sempre estendem a mão para nos ajudar. Mas não querem aparecer. Não querem que seus nomes sejam citados. Porque Deus está vendo em secreto e vai honrar em secreto essa pessoa. Ananias chega lá com Pedro e diz, está aqui, vendi. Foi tanto, estou dando tudo para a igreja. Recebe aí, Pedro. Se fosse na época de hoje, muitos pastores receberiam esse dinheiro. Mesmo sabendo que isso seria resultado de mentira. Venha. Porque hoje o evangelho, em alguns lugares, realmente estão manchando o evangelho. A maioria dessas igrejas que se abrem hoje, meus irmãos, o objetivo é um só, financeiro. Não é de propagar a palavra de Deus, não é de levar a palavra de Deus, o objetivo é financeiro. Mas Pedro era um homem de Deus. Pedro olhou para Ananias e disse, me diz uma coisa, tu vendeu mesmo por quanto essa propriedade? Vendi, portanto, estou doando tudo e colocando tudo aqui para a igreja. Quero que tu saibas que tu não mentistes a homem, tu mentistes a Deus. Tu podias muito bem vender tua propriedade por o preço que tu quisesse. E podias ficar lá com um valor, e ficar com tudo, não podia trazer nada para cá. Agora tu está mentindo, dizendo que vendeu de um valor, por um valor, só que tu vendestes por outro. Só que tu não estás mentindo para homens, tu estás mentindo para Deus.
E no mesmo instante que aconteceu com ele, morreu. Caiu fulminado. Pá! E isso foi no tempo já da graça. Não foi no tempo da lei. Foi no tempo já da graça. Por isso que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Levaram o corpo de Ananias. Entra a Safira, a esposa. Pedro dá uma chance para a Safira. E aí? Me conta a história. Realmente, teu marido vendeu por quanto a propriedade? E ela foi exatamente por esse valor aí mesmo. E nós estamos doando tudo para a igreja. Quero que tu saiba que tu não estás mentindo para homens, tu estás mentindo para Deus. E eis aí os homens que acabaram de levar o corpo do teu marido e vão levar o teu agora também. Ela caiu fulminada, morta. E depois disso, diz a Bíblia, que a igreja cresceu, que a igreja avançou muito mais, que houve um temor na igreja, um grande temor na igreja. Houve muitos milagres. Deus agiu de uma forma poderosa, de uma forma estrondosa. É um exemplo do crente que não é guiado pelo Espírito Santo, não é guiado pelo Espírito Santo, não é renovado por Deus, vai dar lugar à mentira, vai dar lugar à prostituição, vai dar lugar a esse mundo, vai dar lugar às coisas que não agradam a Deus. Por isso hoje Deus está falando com você, reaja. Por isso que Deus está falando com você hoje, reaja. Não aceite essa situação na sua vida. Em todo tempo, seja cheio da presença de Deus na sua vida. Nada de desânimo, nada de tristeza, nada de depressão. Crente em depressão, que história é essa? Depressão é algo maligno e que você tem que se levantar, virar. Mas você tem que se levantar e falar e bradar e dizer: não, eu não vou permitir que a depressão entre na minha vida. Eu sou de Deus, eu sou cheio da glória de Deus, eu sou cheio da presença de Deus, eu sou cheio da unção de Deus. É claro que há momentos na nossa vida que bate um desânimo, há momentos na nossa vida que bate uma tristeza, há momentos na nossa vida que bate uma desesperança. Há momentos na nossa vida que as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava. E aí, bate aquele aperto no coração. O que alguns chamam de o inverno da alma. Elias passou por isso. Quando fugiu de Jezabel. Mas quando isso acontecer com você, lembre-se, você não é um pardal baleado. Você não é um pardal quebrado. Você é uma águia de Deus que se renova. Se a tristeza está querendo te abater, hoje Deus está falando: eu te levanto, porque tu és um crente águia. 2 Coríntios 4,16 vai se cumprir na sua vida. Por isso, não vamos desfalecer. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que a aparência seja horrível, ainda que alguém olhe para mim e diga assim: mas ele hoje está triste. Que às vezes não dá para esconder a tristeza. Tenta, mas às vezes a dor é tão grande que é melhor a gente colocar para fora mesmo. Mas mesmo que o homem exterior se corrompa, o interior, a alma, aquilo que está lá dentro, se renova dia após dia. Você ouviu essa palavra? Você pode dar um glória para Jesus por essa palavra?
Eu vou dizer, o homem interior se renova dia após dia. Eu profetizo na sua vida. É tempo de renovação de Deus na sua vida. É tempo de deixar o pecado. É tempo de deixar todas as coisas que estão atrapalhando o que Deus tem para fazer, o que Deus tem para realizar na sua vida. É tempo de viver os milagres de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Estou declarando que essa luta, essa tempestade, todos os problemas que surgirem neste ano de 2016 vão se transformar em bênçãos, vão se transformar em vitórias, vão te fortalecer ainda mais. Os estudiosos dizem que a águia, ela pode chegar até os 70 anos. Porém, na metade da sua vida, quando ela chega aos seus 40 anos, ela tem que tomar uma difícil, escutem bem, uma difícil decisão. Porque quando ela chega aos 40 anos, suas unhas estão muito compridas e flexíveis. Não permite mais que ela agarre com facilidade as suas presas para poder se alimentar. O seu bico está alongado e pontiagudo e se curva. As suas penas estão envelhecidas e pesadas pelo tempo, dificultando assim o quê? O seu voo. Tornando o seu voo uma tarefa assim quase que impossível. Agora imagine essa águia, 40 anos nessa situação. Nesse momento, ela tem apenas duas alternativas. A primeira delas é, eu aceito o estado em que eu estou e aguardo a morte, porque para mim acabou. Não tenho mais forças, minhas penas estão pesadas, minhas unhas estão flexíveis, não consigo mais apanhar minhas presas para me alimentar, meu bico está caído, agora é esperar a morte. Acabou. Ou ela toma essa decisão de aguardar a morte, de se conformar com aquela situação, ou ela diz, não, eu quero ser renovada. Eu quero ser renovada e eu vou passar por um processo difícil de 150 longos dias, mas eu serei renovada. Eu tomo a decisão de não me conformar com essa situação. Eu pergunto para você nesta noite, e aí? A escolha é sua. Prossegue ou para? Avança ou para? Avança ou se conforma com o que está acontecendo com você e aguarda as coisas realmente se acabarem? O que é que você decide? Tem gente que decide ficar do jeito que está. Tem gente que não quer se renovar. Tem gente que não quer avançar. A águia, ela decide, não, eu vou me renovar. Eu não vou me entregar. Eu vou avançar. Não interessa o que tem aí pela frente, eu vou vencer. Alguém pensa dessa forma? Dá um glória para Jesus, se tem alguém que pensa dessa forma. Lá fica a águia com 40 anos. Agora, ela começa a bater o seu bico na rocha. E a intenção dela é arrancar completamente o seu bico. Ela começa a bater. Tem o bico na rocha. Tem o bico na rocha. Aquilo começa a sangrar. Aquilo dói. E ela continua. Porque ela decidiu. Eu vou passar por esse processo. Não vai ser fácil, mas eu vou ser renovado. Eu não vou desistir. Porque o processo da renovação dói. Porque o processo da renovação dói. Ninguém é aprovado antes de passar pela prova. Tem que passar pela prova
tem que se dar bem na prova para poder ser aprovado. E esse evangelho que hoje ensinam por aí, vem para cá, se torna um crente que tudo vai ser só bênção. É um evangelho mentiroso. O processo de Deus, ele é doloroso. Ela bate com o bico na rocha, até que o bico cai. Ela fica sem bico. Imagine. Que coisa feia. Horrorosa. Aí, ela espera o quê? Pacientemente que o bico nasça novamente. Espera ali pacientemente. Depois que o bico nasce novamente, aí ela, com este bico, começa a arrancar as unhas. Uma por uma. E esse arrancar unha, será que é fácil? Tenta arrancar uma unha tua aí. Ela começa a arrancar as unhas velhas. Dói. É doloroso. É difícil. Mas ela continua, porque ela tem um alvo. Eu vou ser renovada. Eu vou ser renovada. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Depois que ela arranca as unhas, aí ela espera um novo tempo para que essas unhas cresçam. Depois que as unhas crescem, aí é hora de ela arrancar as penas pesadas e envelhecidas. E dói também arrancar as penas. Ela arranca uma por uma. Depois que ela arranca todas as penas, aí ela vai esperar as penas nascerem de novo. Por isso que os estudiosos dizem que são 5 meses. Depois de 5 meses, presta atenção, lá está a águia. Bico novo, unhas novas, penas novas, se preparando para o voo da renovação. 5 meses ficou ela lá. 5 meses que as outras amigas e amigos não haviam. Onde está fulana? O que aconteceu com fulana? Já deve ter morrido por aí, se acabou por aí. Tem gente que está pensando a mesma coisa de você. Nunca mais ele vai se levantar. Nunca mais ela vai se levantar. Tem gente profetizando a desgraça, a derrota, a miséria na tua vida. Mas hoje eu vim te dizer que o que vai prevalecer é a vontade do teu Deus. Mas calma, você está lá ainda, se preparando. O que eu quero que você saiba é: amadurecer dói, crescer dói. Às vezes nós temos que nos recolher e passar por esse processo. Esse processo que eu diria, um processo de limpeza de Deus na nossa vida. De arrancar, de tirar coisas da nossa vida que parece que já estão ali, que vieram para ficar. Manias, pecados de estimação. Coisas que você tem e diz: eu não consigo abrir mão disso aqui. Antes de me converter, eu adorava assistir um filme pornográfico. Depois que eu me converti, eu continuo. É só um pecadinho. Não dá. Antes de me converter, eu tinha várias mulheres. Depois que eu me converti, diminuiu um pouco, pastor. Ainda continua ainda tendo uma ou outra acolá. Depende muito da situação. Há momentos que Deus quer que a gente fique no lugar e diga para Ele: estou aqui, quero ser renovado, quero ser quebrado por Ti, quero ser moldado por Ti. E Deus fala: vai doer, tu queres? E Deus fala: vai doer, tu queres? Mas você é crente águia,
você tem alvo, você tem objetivo, e você vai viver todos os dias que Deus tem para você nessa terra, debaixo da promessa de Deus. É hora de limpeza. Esse processo dói, mas é um processo necessário para quem quer ser renovado. Como eu falei, e aqui eu estou concluindo, nós às vezes nos acostumamos com coisas que desagradam a Deus, porque abrir mão não é fácil, abrir mão é difícil. Às vezes queremos se calar, presos a estas coisas, porque dói abrir mão. Dói abrir mão de coisas que não agradam a Deus. Hoje Deus está falando para você, saia da zona de conforto. Dói, mas é necessário. Dói, mas é necessário. Abra mão dessas dores. Abra mão desses fardos. Abra mão desses pesos. Abra mão dessas frustrações. Abra mão dessas decepções. Aliás, eu te pergunto, até quando tu vai carregar essa frustração no teu coração? Até quando tu vai ficar remoendo essa história? Até quando, senhores maridos, senhoras esposas, tiveram algum tipo de problema no passado, mas que esse problema já foi resolvido, já se pediu perdão, marido já não faz mais aquilo, a mulher também já não faz mais aquilo, mas por que todas as vezes que tem um probleminha, você levanta essa história de novo? Por quê? Você quer ser melhor do que Jesus? Porque Jesus já veio, já passou o sangue dele, já perdoou, já levantou a pessoa. E você está lá com o dedo acusando a pessoa. Porque você fez isso em 1970. Porque você fez isso em 1930. Pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. Vai carregar esse fardo até quando? Vai carregar esse peso até quando? A Bíblia diz, Jesus dizendo, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E vocês vão continuar cansados e oprimidos. É assim? Não. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Receba o alívio de Deus aí. Aí ele continua falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e sou orgulhoso, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque aí é hora de você dar um glória a Deus. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem já recebeu esse jugo e esse fardo, dá uma glória, reage, faça barulho, mas um barulho para o inferno ouvir. Você não carrega pesos. O que eu tenho que fazer? Ir até Jesus. Vinde a mim. Há algo para tomar de Jesus e receber de Jesus. O quê? O seu jugo. Há algo para deixar. O que você vai deixar? O seu fardo. E há algo para achar. O que você vai achar? Descanso. Eu estou falando com você. Descansa, porque eu tenho desenhado o teu futuro. E se tu continuares perseverante, eu vou fazer tudo que eu tenho prometido na sua vida.
Estou preparado. Estou preparado. Deixa eu ir para o voo da renovação. Deixa eu mostrar para quem quiser ver que eu não morri, que eu ainda vou viver mais 30 anos debaixo da promessa de Deus. E ela se prepara aí, e aí eu termino esta palavra, quero ver se você recebe. Aí ela se prepara aí, voa! Ela se prepara e voa! Eu profetizo, você vai voar! Eu profetizo, você vai voar! Quebrar cadeias, restaurar. Adore a Deus, pastores e missionários. E a Deus somente adorar. Dele vou depender. Só basta eu ouvir que o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso ver. A verdade libertou todo o meu ser. Levanta as mãos, levanta as mãos. Levanta as mãos, levanta as mãos. O vento de Deus veio tirar toda a cinza e soprou, soprou sobre mim e o povo recomeçou. Eu recebo. A glória do Senhor.